É interessante dizermos aqui para você que, em geral, as pessoas buscam um projeto para a vida delas. Aqui eu quero discutir com você esse assunto aqui. Vamos olhar isso bem de perto. Quando as pessoas falam de projeto de vida, e um detalhe, atrelando isso à questão do autoconhecimento. Então há aqui uma confusão. O primeiro é que não sabemos o que é de verdade a vida. E, no entanto, estamos idealizando um projeto para esta vida. Não sabemos o que é a nossa vida, porque basicamente nós não nos conhecemos. Nós não conhecemos a verdade sobre quem somos e, no entanto, temos um projeto para a vida desta pessoa que acreditamos ser. Em segundo lugar, nós temos a ideia do autoconhecimento, como de repente uma possibilidade de conhecermos algo sobre nós mesmos que nos ajude, que nos facilite. Assim, o autoconhecimento é uma ferramenta na cabeça das pessoas para que elas, como pessoas, melhorem e realizem os projetos que elas têm na vida. Aqui eu tenho algumas coisas para lhe dizer nesse encontro. Por mais realizado que você hoje seja como pessoa, ou que você possa se tornar como pessoa amanhã, nada disso representa a verdade daquilo que é você, em seu verdadeiro e real ser. É isso que estamos trabalhando aqui nesse canal. Estamos lhe dizendo que a verdade daquilo que é você não é algo que está dentro daquilo que é alcançável ou realizável dentro de um projeto. Então você realiza qualquer coisa na vida, mas isso estará sempre dentro da sua particular vida e neste formato de um projeto idealizado aí por você no pensamento. Enquanto que a verdade daquilo que é você não é algo nesta conhecida vida irrealizável ou alcançável pelo pensamento. Aqui estamos falando com você a respeito da realização divina, da realização de Deus. Nada que você alcance, obtenha, conquiste, realize, de fato, lhe fará feliz. Observe a ideia que temos sobre felicidade. É algo que se encontra, que alguém encontra, que alguém obtém, que alguém realiza. Notem isso, ninguém iria se interessar por um projeto de vida se não fosse para ser feliz. Então, a princípio, essa ideia da realização de um projeto é para ser feliz. E aqui estamos dizendo que essa ideia de ser feliz nesse projeto de vida, idealizado pelo pensamento, é um equívoco. A ideia é um equívoco. Esse ser feliz é um equívoco. Essa noção de ser feliz
é algo ligado a realizações no tempo. Então, quando é que as pessoas são felizes? Quando realizam alguma coisa, quando obtêm alguma coisa, quando fazem um projeto e aquilo se concretiza. Elas têm o projeto, o desejo, o anseio ou o sonho de casar, de alcançar uma posição social diferente daquela que seus pais tiveram, por exemplo. Então, a busca do poder, da riqueza, da fama, do sucesso, tudo isso é o quadro, a pintura da felicidade para a pessoa. No entanto, tudo isso vem e vai. Tudo isso é aquilo que está aqui agora e depois não está mais. Você é feliz no dia que casa. Você é feliz no dia que passa no concurso. Você é feliz no dia que ganha o seu primeiro 1 milhão. Você é feliz no dia que compra o seu primeiro carro. Você é feliz no dia que fica noivo. Você é feliz no dia que tem o seu primeiro filho. Mas é só naquele dia. Na realidade, é só naqueles minutos em que a coisa, o evento, a situação, o episódio está acontecendo. Então você chega num clímax e depois daquele pico, essa felicidade cai. É isso que nós chamamos de felicidade. Instantes felizes, mas instantes vêm e vão. Alguns podem se prolongar por algumas horas, alguns dias, aparentemente algumas semanas, mas logo aquilo definha. Porque nós vivemos, reparem, dentro de uma condição interna psicológica. E essa condição psicológica interna em que vivemos é que determina os estados em que nós nos encontramos. Assim, nós precisamos olhar de perto tudo isso, ver com clareza tudo isso. Aqui nós estamos dizendo a você que, sim, é possível esta verdade da realização, da felicidade na vida, mas é na vida onde não há projeto, sonhos, ideais, desejos. A verdade é que só uma coisa pode realmente lhe fazer feliz. Aquilo que pode lhe fazer feliz é a ciência de sua natureza verdadeira. Apenas a ciência é aquilo que lhe traz o reconhecimento daquilo que é você, nesse instante. Um detalhe importante, é nesse instante. Mas não é um instante que logo após tem um outro instante e que depois tem um outro instante. Estamos falando da realidade, daquilo que está presente agora. Então, a expressão aqui agora é nesse sentido. A verdade divina é a felicidade. Não é a satisfação, repare, não é o preenchimento, não é a gratificação, não é a realização, não é aquilo que vem em razão de algo que se alcança, que se obtém.
que se conquista. O despertar da consciência, o despertar espiritual, a iluminação espiritual. Eu tenho chamado de estado natural. Esse verdadeiro ser que é você, livre da ilusão desse você que o pensamento diz que é você, que tem uma vida e que nesta vida precisa empreender, idealizar, projetar, programar, criar um projeto, ir em busca desta realização, desse projeto, nesta particular vida. Aqui se trata da realidade divina que está presente nesse instante, que é completude, que é felicidade, que é liberdade, que é amor. Nós precisamos olhar isso, tomar ciência disso, compreender isso. O amor não é aquilo que o pensamento diz ser amor. A felicidade não é aquilo que o pensamento diz ser a felicidade. Aqui nós precisamos ver de perto, ter um olhar novo para esta verdade, daquilo que somos. Assim, a expressão autoconhecimento não é uma ferramenta para um projeto de vida. Autoconhecimento é a ciência da revelação da ilusória identidade, que é a identidade do eu, desta pessoa, que carrega sempre esta insatisfação, esta insuficiência, esta insegurança, esse medo, essa expectativa de realizar em alguma coisa a felicidade sonhada, o objetivo, o propósito de sua vida. Assim, estamos com você trabalhando a importância do autoconhecimento. É fundamental aprender a olhar aquilo que se passa aqui, nesse instante. Tudo que fazemos na vida é para obter na vida ou da vida alguma coisa que possa nos fazer feliz. E aqui, com você, estamos trabalhando isso, dizendo que a felicidade é algo presente aqui e não é algo que se separa da vida agora, nesse instante. No entanto, a ciência disso requer a ausência da ilusão sobre quem nós somos. Observe o mundo, observe as pessoas. O ser humano vive em ansiedade e depressão. Como lidar com isso? Como resolver essa questão desta ansiedade, desse sofrimento presente nesse formato de medo? A depressão, a ansiedade, a preocupação com o passado ou com o futuro, tudo isso está dentro daquilo que o medo representa. E se isso está presente, há uma dor presente, há um sofrimento presente.
Então podemos idealizar o fim para isso. Quando alguma coisa acontecer para nós no futuro. Assim, esses projetos são sempre para depois. Notem como nós funcionamos. A gente constrói uma casa, isso leva alguns meses ou alguns anos. Nós fazemos uma faculdade, isso leva alguns anos até você se formar. Quando você planeja um casamento, planeja com antecedência, isso leva alguns meses ou, de repente, alguns anos. Parece que tudo que nós realizamos na vida é no tempo. E aqui estamos falando da vida livre exatamente desta noção, que é a noção do tempo. Assim, felicidade é uma vida fora do tempo. Felicidade não é algo que se realiza no tempo. Essa vida, para se realizar algo, é a vida que o pensamento projeta, idealiza, planeja. Veja como é importante a gente compreender isso aqui. Tudo que nós temos chamado de vida, que se situa nesse tempo, é algo que o pensamento está projetando. Então, esta vida e esse tempo são a mesma coisa. Tudo que você precisa de tempo para realizar na vida, esta vida, ou a realização desta vida, está atrelada a esse tempo. Não é assim sua natureza real, sua natureza divina, que é a verdade de Deus. Isso não está no tempo. Assim estamos lidando com a vida que desconhecemos, que é a vida fora do pensamento. Percebam isso. Então nós temos a vida que o pensamento projeta e temos a vida que o pensamento não alcança, que não pode alcançar. É disso que estamos tratando aqui com você, nesses encontros. Esta vida que o pensamento não alcança é a vida onde a felicidade está. Essa é a revelação do seu ser, que não está neste sonho de tempo e vida, como o pensamento tem construído. Podemos eliminar o tempo como um fator para a felicidade? Assim, eliminamos o pensamento e eliminamos essa noção de vida, onde essa felicidade um dia será encontrada. Na humanidade, notem, em nossa cultura humana, tudo se realiza no tempo. Um olhar direto para a verdade deste ser, que é a verdade divina que somos nesse instante. Essa realidade aqui e agora não está no tempo. E essa é a verdade da felicidade. Se isso está presente, não há sofrimento, não há ansiedade, depressão ou qualquer forma de medo. Assim, nesses encontros aqui, nós estamos abordando com você o fim para a ansiedade e depressão e toda forma de medo. O fim para essa ilusão, a ilusão da felicidade sendo encontrada no tempo. Estamos abordando com você aqui, trabalhando com você, a verdade da iluminação espiritual, da realização divina. Então, esse é o assunto que estamos trabalhando aqui com você nesse canal e também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto.
Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para conhecer o nosso outro canal. E além disso, nós temos encontros, que são os nossos encontros online, que ocorrem nos finais de semana. Então, sábado e domingo estamos juntos, investigando isso, trabalhando isso com você, através de perguntas e respostas. Podemos aprofundar isso, ok? Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É exatamente isso que alguns chamam de iluminação espiritual, a liberdade de permanecer livre do ego, desse mim, desse eu, uma vida em bem-aventurança, em felicidade, onde há esse sentido de ser, esse sentido de totalidade,